A economia de Santa Catarina é diversificada e equilibrada. As principais atividades desenvolvidas são industriais, agrícolas, de extrativismo mineral e de turismo. O setor agroindustrial movimenta 28% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Estado. Pois bem, este setor, que gera trabalho e renda para mais de 1.200.000 pessoas, sofre com os efeitos da estiagem, que assola principalmente a região oeste e o sul do estado. Conversei com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, sobre as ações de governo para que os municípios e agricultores afetados pela estiagem possam superar essa calamidade. Secretário João Rodrigues, qual a dimensão do prejuízo causado pela estiagem que atingiu Santa Catarina? Olha, os valores ultrapassam hoje a casa de 700 milhões de reais, porque a estiagem ela não está mais localizada só no Grande Oeste catarinense. Ela já pegou outras regiões do estado, como a região sul, no município de Criciúma como base, entramos um pouquinho na região norte e avançamos um pouquinho aqui no Planalto Serrano. Então passa da ordem de 700 milhões de reais é o prejuízo que Santa Catarina tem com esta grande estiagem. Quantos municípios foram afetados e o número de agricultores previstos com essa estiagem? Nós vimos trabalhando até então na ordem de 97 municípios. Agora com esse movimento na região sul de Santa Catarina, com avanço aí no Planalto Serrano, nós ultrapassamos da casa de 100 municípios que decretaram estado de emergência. Nós temos os produtores diretamente atingidos e indiretamente atingidos. Diretamente atingidos, aquele que perdeu muito, tem que perdeu pouco e aquele que perdeu muito. Ultrapassa a casa de 80.000 produtores rurais hoje. Secretário, quais foram as providências adotadas pelo governo do estado, através da secretaria que o senhor comanda, de ajuda para minimizar os efeitos dessa crise junto aos produtores e aos municípios? Bom, nós iniciamos desde o primeiro momento, quando se acendeu o sinal vermelho lá no mês de janeiro. Nós liberamos inicialmente com o governador Eduardo Pinho Moreira, que estava no exercício do cargo, com R$1.500.000 aproximadamente, distribuídos proporcionalmente a cada prefeitura, que chegava na ordem de 70 prefeituras aproximadamente. Em seguida, nós voltamos já com o governador Raimundo Colombo, com a presença de 2 ministros em Chapecó, e anunciamos um volume de ações. Deste volume tinha a parte do governo do estado de Santa Catarina e a parte do governo federal. No tocante ao governo do estado, nós executamos toda a nossa primeira parte, liberando aí já na ordem de 3 milhões, suplementando os recursos direto ao produtor, às prefeituras municipais para o transporte de água. E liberamos uma cota de 10 milhões de reais do programa Juro Zero para a construção de cisternas, já preparando a próxima estiagem. E, aliás, a procura tem sido extraordinariamente positiva. Porém, o Estado, até aquele momento, havia cumprido a sua missão. E o governo federal, estávamos nós no aguardo da liberação dos recursos, devido a problemas burocráticos, troca de diretores no Ministério da Integração, então, até então nada havia sido liberado. E agora nós estamos aí na iminência de termos a liberação dos recursos para a perfuração de aproximadamente 400 poços artesianos. E qual a repercussão da estiagem para a economia de Santa Catarina? Porque as pessoas imaginam que somente os produtores foram afetados. Não, mas a economia de Santa Catarina também é afetada. Ela mexe de várias formas. Primeiro, no preço do produto. Nós temos aí, por exemplo, alguns produtos que não foram atingidos pela estiagem, mas tiveram a majoração dos preços para o consumidor final. Isso chama-se de impacto, mesmo não sendo atingido diretamente, como foi parte do hortifruti granjeiro. Agora nós temos o problema do desabastecimento, do milho especificamente, para tratar os produtores de suíno, produtores de aves, aqueles independentes. A saca de milho para chegar em Santa Catarina vai ultrapassar a casa de R$30 com a queda de produção. Então aumenta o custo de produção para o produtor rural. E outro detalhe muito importante que nós temos, as pequenas cidades, onde nós tivemos um grande impacto da estiagem, o comércio sofre com isso. Porque o pequeno produtor tem a sua renda principal, é a produção de fumo, que foi gravemente atingida, a produção de milho, a produção de leite, isso teve queda de receita. Automaticamente o nosso pequeno produtor deixou de comprar no comércio. Então nós tivemos aí um efeito cascata, onde do produtor ao empresário todos acabaram perdendo com isso.
Secretário, que ações tanto o governo do estado quanto os municípios e também os produtores rurais podem fazer para minimizar os efeitos de uma estiagem? Olha, tem um dado muito curioso, veja só, nós só falamos do problema quando vivemos o problema. Raramente você fala do problema fora do problema. E a estiagem é um exemplo disso. Santa Catarina já teve um programa chamado Revitalizar, que é o Juro Zero de hoje, com a roupagem do governo de Raimundo Colombo, com a presença nossa na Secretaria de Estado. O dinheiro sempre esteve à disposição do produtor para a construção de cisternas. Acontece que muito pouca gente procurou esse recurso para fazer este investimento. Então, com o efeito da estiagem, faltou água para abastecer os animais na propriedade, o que acarretou em dispêndio de recursos por parte das prefeituras que tiveram que contratar caminhões. Então, o que nós fizemos? Intensificamos a ação, liberamos cota específica para a construção de cisternas. Razão essa que nos leva a termos agora, na região oeste de Santa Catarina, praticamente 10 milhões e já estão sendo consumidos especificamente para a construção de cisternas. Então, isso é uma ação que minimiza o efeito, não da estiagem no que se refere à produção de lavoura, mas a falta de água para a manutenção dos animais, construção de açudes e também nós financiamos aí no programa Juro Zero equipamentos para irrigação de até 5 hectares. Equipamentos que têm preços aí razoáveis de mercado, mas permitem serem acessados através do programa Juro Zero Agricultura do Estado de Santa Catarina. Secretário, como está a implantação dos programas que o senhor anunciou no início da sua gestão na parte da agricultura? Olha, quando nós iniciamos a nossa presença aqui na Secretaria de Estado, nós traçamos uma meta, elencamos várias prioridades, intensificamos alguns projetos existentes e todos aqueles que anunciamos, todos estão em andamento. Obviamente, o troca-troca de sementes já existia, nós ampliamos. O kit forrageiro eram 1.500 unidades, passamos para 3.000 unidades de distribuição para produtores rurais. Intensificamos todos os programas, mas os programas novos, o Juro Zero Agricultura operou no primeiro ano, no ano passado, 100 milhões de reais. Este ano, nós vamos consumir mais 100 milhões de reais, ou seja, total de 4 anos de governo, nós temos uma previsão de subsidiar o juro de 400 milhões de reais para o pequeno produtor, com uma grande novidade, inclusive a partir deste ano. Nós estamos lançando agora o seguro agrícola também da maçã. E logo em seguida, Juro Zero para a cobertura dos pomares de maçã, para que o pequeno produtor também esteja mais protegido. Nós idealizamos aqui um projeto inovador, que era a telefonia fixa, internet, banda larga no campo. Nós temos um projeto piloto com aproximadamente 18 municípios que estão em fase de implantação. Alguns já implantaram e o equipamento tem funcionado satisfatoriamente bem. Nós vamos aguardar agora a instalação de todos os 18 municípios, avaliar o comportamento, até porque como é que funciona isso? Nós liberamos por município 100 mil reais para o prefeito da cidade. O prefeito, por sua vez, prepara o seu processo licitatório, contacta, convida, publica na imprensa para que as empresas do ramo estejam adaptadas ou aptas, melhor dizendo, para participar desse certame. Aberto o processo, define-se a empresa e ela instala os equipamentos. Feito isso, funcionando como a gente já sabe que funciona, dando tudo certo, o segundo passo, obviamente, será a execução de um projeto abrangendo mais 50 cidades, onde será feito o levantamento de todas as cidades e a posterior a captação dos recursos para dar sequência a esse processo. Ele é muito simples. Ele é tão simples que a gente duvida se ele funciona. Porque uma coisa tão complexa que é permitir que o pequeno produtor tenha um telefone fixo em casa ou um equipamento de computador para poder o filho navegar na internet, seja tão simples como nós estamos observando que já tem no estado de Santa Catarina, não dá para entender por que as grandes empresas que são responsáveis pela telefonia pública, aliás, hoje privada desse país, não são obrigados pelo governo de levar para um segmento da sociedade, que é o produtor rural, o telefone fixo lá para ele. É porque ele pode não ter utilização do telefone diário, como tem o cidadão da cidade, e não dá um faturamento elevado para as empresas. Então nós temos um segmento de milhões de brasileiros que são discriminados pelas empresas privadas que utilizam-se de um serviço público e que infelizmente não são obrigadas a poder levar para esse trabalhador, para esse cidadão, esse direito. Então Santa Catarina começa com esse projeto. 18 a 20 prefeituras num projeto piloto. Funcionando de acordo com como imagina-se que funciona, nós vamos apresentar o nosso governador Raimundo Colombo. Com o projeto de mais 50 cidades, capta seus recursos e aí amplia seu programa. Até porque nós temos que tomar um cuidado. Existe muita picaretagem nesse ramo.
Aliás, recentemente a imprensa catarinense e brasileira noticiou de projetos a nível de país que consumiu alguns milhões de reais de dinheiro público, digital. A chamada cidade digital, em algumas que não funcionou e pressupõe-se que o dinheiro foi desviado. E é esse cuidado que nós estamos tendo em Santa Catarina, por isso. Começamos pequenininho para avaliar o comportamento do equipamento, aí posterior não é a Secretaria da Agricultura que vai comandar a operação. Estamos dando o pontapé inicial. Aí, obviamente, é o governo do estado como um todo. E a propósito, secretário, na Índia, a VNL, que é uma empresa que tem uma parceria com a Unisul aqui em Santa Catarina, desenvolveu um projeto de levar telefonia móvel para as regiões mais remotas através de energia solar, a um custo baixíssimo. Então, além da picaretagem que rola, é necessário também que os prefeitos de cada região verifiquem a tecnologia e o custo deste serviço, para que o programa que o senhor está liderando, ele atinja o maior número de pessoas com o menor custo possível. Esse é o objetivo do projeto. E, evidentemente, que esse projeto da Índia, nós já também temos um conhecimento parcial do mesmo que nos foi apresentado, e ele em Santa Catarina é semelhante. Temos algumas cidades que já fizeram independentemente com empresas locais ou empresas nacionais e funcionou muito bem, a custos muito baixos. É por isso que a gente não entende. Por que se é barato isso não está no mercado? Por que não chegou, não se amplia? Por que as empresas de telefonia do nosso país não são obrigadas a levar esse serviço? Ou por que elas não levam isso? Então é algo que a gente tem que entender um pouco melhor. E como sou um gestor público, cuido do dinheiro público na minha pasta como secretário, nós temos que ter todo o cuidado para não permitir que este dinheiro seja usado de forma indevida. Por isso que nós convenhamos individualmente com cada prefeitura uma cotinha de 100 mil reais cada um, para que ele se adquira lá de 8 a 10 antenas e faça o teste. Dando certo, obviamente nós temos que avançar para levar para todo o território catarinense. Mas, secretário, as empresas de telefonia no Brasil, elas não atendem nem ao consumidor que paga. Quer dizer, basta verificar que todas elas são campeãs de reclamação no PROCON. Aliás, e paga caro. A telefonia mais cara do mundo está no nosso país, assim como o combustível. Aliás, aqui é o país mais caro do mundo, né? Tudo aqui é muito caro, é muito difícil. Mas, de qualquer forma, pelo menos que se chegue ao nosso trabalhador brasileiro e, de uma forma especial, ao nosso produtor rural. Mas, secretário, e Santa Catarina, que é referência em várias atividades, ela desponta também no cooperativismo como referência. Que ações a secretaria que o senhor comanda está promovendo junto às cooperativas do estado de Santa Catarina? Olha, esse estado de excelência, esse estado tão completo que é Santa Catarina, que precisa de muita coisa. A infraestrutura pública, principalmente, é a que mais precisa estar presente. E é por isso que o nosso governador Raimundo Colombo tem em mente e como prioridade levar para aquele que mais precisa as ações de governo. Mas o cooperativismo é algo extremamente importante no nosso estado. É muito forte, é muito presente. E observa-se que onde o cooperativismo é forte, a agricultura vai bem. As famílias estão mais bem encaminhadas, mais bem qualificadas, mais bem preparadas para as atividades rurais. Não significa que quem não seja cooperativista não esteja dando a sua contribuição, muito pelo contrário. O agricultor, o homem do campo, como um todo, ele contribui de forma excepcional. Mas na média da regra do jogo, o cooperativismo organizou o setor produtivo. Tanto é verdade que nós temos uma das principais agroindústrias do país, que ela é genuinamente catarinense, que é a Aurora. É fruto do cooperativismo. E ela, além das aves e dos suínos, nós temos uma das maiores indústrias de transformação de leite, que é a Aurora, localizada no município de Pinhalzinho, no oeste catarinense, a Aurolact. Então essa empresa ela produz mais de 1 milhão de litros por dia, gera empregos, aumenta a renda do produtor rural e isso é uma demonstração. Agora, através do cooperativismo, nós temos aqui as grandes parcerias, que é com a Secretaria de Estado da Agricultura, através da FECOAGRO, que temos a oportunidade de desenvolver muitos programas extremamente importantes. E talvez seja Santa Catarina um dos poucos estados brasileiros que tem esta modalidade de ação. E aqui é tido pelo nosso governador Raimundo Colombo, já foi pelo ex-governador Luiz Henrique da Silveira, da mesma forma pelos ex-governadores. Os governos não têm ciúme das ações que são promovidas pelo cooperativismo, muito pelo contrário. O atual, como os ex, mas vamos falar do nosso governo de Raimundo Colombo, da nossa Secretaria da Agricultura, nós chamamos o cooperativismo para ser o nosso grande parceiro.
Assim como chamamos também as demais entidades de classe, através do sindicalismo, como é o caso específico da FETAESC, que tem dado uma grande contribuição. Aliás, nós acreditamos que se as entidades, as empresas andarem par e passo junto ao governo e junto à Secretaria de Estado da Agricultura, como é o caso agora do SINDIP, o Sindicato da Pesca, que tem sido um parceiro extraordinário, que, aliás, Santa Catarina é o maior produtor de pescados do Brasil. Aqui está a maior frota de barcos que vai ao mar buscar o peixe com os nossos trabalhadores, que ficam semanas, quase que um mês no mar, trazendo peixes para poder vender pelo país afora, que chegou uma concorrência desleal neste mercado, combatendo, de certa forma, a indústria brasileira, são grandes parceiros. Então, eu te diria, vivemos um grande momento, fruto de belas parcerias, dentre elas, também com o cooperativismo. Secretário, como estão as tratativas para as exportações de produtos agrícolas para os mercados asiáticos, para os mercados europeus e o mercado americano? Olha, no quesito exportação de carne de frango, o país está muito bem, Santa Catarina vai muito bem. Não temos nenhum problema localizado. Temos, obviamente, altas e baixas no preço do produto, em decorrência da moeda americana, que ela dita o mercado mundial, que é o dólar. Mas, de qualquer forma, a exportação vai muito bem. O problema mais grave que nós enfrentamos agora é na suinocultura. Foi feito um trabalho intenso por parte do governo do estado, com visitas do nosso governador Raimundo Colombo, inclusive o mercado asiático, contactando, visitando. O nosso ministro da Agricultura também, Mendes Ribeiro, com a sua equipe, já esteve também fora do país em busca de abertura de novos mercados, assim como a própria presidente Dilma também esteve no exterior falando especificamente da suinocultura brasileira. O que nos interessa é porque quando se fala da suinocultura brasileira, se arremete com prioridade à catarinense, em decorrência de sermos o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação. O mercado está aberto, todos os mercados aceitam o nosso produto, já consolidado como Estados Unidos, anunciando de que também aceita o produto brasileiro. O mercado japonês, com a visita do nosso governador, anunciou que no primeiro semestre deste ano poderia iniciar as compras. O mercado chinês já fez as primeiras compras de agroindústrias catarinenses para levar a carne suína para aquele país. Está tudo certo, tudo muito bom, tudo muito bem, mas tem um detalhe: quem é que compra essa carne? O que tem agora é uma relação comercial entre empresas, já não é mais entre países. Então, estamos devidamente qualificados, cumprimos o nosso dever, fizemos o dever de casa, que é manter o status de livre de febre aftosa sem vacinação, e isso nós devemos inquestionavelmente à nossa equipe capacitada da SIDASC, dos nossos profissionais, que apesar das deficiências, das dificuldades, cumprem a sua missão com exatidão. Então, estamos aptos. Ocorre de que neste período a exportação não ocorreu com o volume que deveria. E aí nós produzimos muito mais do que consumimos no país. Sobra de produto, queda de preço e o suinocultor volta a enfrentar uma grave crise novamente. Apesar disso, nós temos a expectativa e a esperança, para se dizer a certeza, porque nunca estivemos tão próximo do mercado mundial como estamos agora. Porque antes de você vender 1 quilo de carne suína para qualquer país de grande consumo, como é o caso da China, o caso do Japão, não é o fato de você ter o produto. É a visita que o país faz ao nosso estado, aprova as plantas, concorda com o planejamento, aprova o projeto, vistoria o estado, o poder público para saber se estamos cumprindo a nossa missão. Isso tudo, o mais difícil foi feito. Por isso eu tenho a convicção de que 2012 nós vamos atravessar essa crise e logo, logo nós vamos viver um grande momento da suinocultura catarinense. Mas nesse momento é contrassenso. Estamos vivendo aí uma grande crise que está prejudicando demais o trabalhador e o produtor de suínos no nosso estado. O status de estado livre de febre aftosa sem vacinação custou ao estado de Santa Catarina não só investimentos, mas o trabalho de abnegados e qualificados técnicos do nosso estado. Consumiu também a energia de lideranças cooperativistas e o senhor tem acompanhado nos últimos anos a luta que foi para conquistar esse status. A pergunta é: que vantagens econômicas o estado tem com isto, que ainda não foi transformado em vantagem econômica? Santa Catarina fez uma aposta, e aliás há de se registrar com homens de coragem, compromissados com o desenvolvimento do nosso estado. E esse selo que nós estamos tendo, se não fosse ele, a situação seria muito pior.
evidentemente que estaríamos numa dificuldade muito maior do que nós estamos. E quando se fala, diz, olha, mas nós temos o selo de livre de febre aftosa sem vacinação, mas exportamos tanto quanto o Rio Grande do Sul, tanto quanto o Paraná. Mas poderia estar pior porque não tem a perspectiva. Que perspectiva tem os estados vizinhos porque não tem o selo de livre de febre aftosa sem vacinação? Nenhuma. É manter os mercados existentes. Nós temos a expectativa de crescer nesse mercado externo. Então, Santa Catarina gastou, investiu e na época, quando se discutiu a vacinação e que o governo do estado à época, o secretário da Agricultura à época, bancou e não aceitou vacinar, eu me recordo, eu era vice-prefeito da cidade de Pinhalzinho, eu me recordo que até BR teve alguém que trancou em Santa Catarina, teve alguém que fechou empresas, porque não aceitava que o estado ficasse sem vacinação. Então esse desafio do passado nos dá o direito de estarmos vivos no presente e encarando uma crise, mas com a perspectiva de atravessar ela e aí conquistar os louros e os frutos daquilo que foi plantado ao passado. Te diria, de presente e de momento, o que está caindo no bolso do produtor catarinense é praticamente nada. Mas te diria que valeu a pena e vale a pena com certeza absoluta. Manter o selo para abrir mercados, melhorar obviamente a comercialização, é o que vai acontecer a partir desse ano. E a agricultura de baixo carbono é outra aposta ousada do Estado? É outra aposta ousada, não é só do Estado como do governo federal, que criou um programa específico para isso com a liberação de recursos. Ocorre que muitas vezes a exigência para que o produtor acesse essa linha de financiamento é muito burocrática. Então ela fica emperrada de certa forma. Mas nós estamos aí aparando os gargalos junto com o Banco do Brasil e com o Ministério da Agricultura. Com a liberação de recursos para a agricultura de baixo carbono, nós também vamos incluí-la no juro zero, permitindo que o produtor e criador de gado de corte, gado de leite, possa acessar os recursos que estão à disposição nos bancos oficiais, com o juro sendo subsidiado pelo governo do Estado. Também será um avanço. Nós vamos melhorar a genética do bovino catarinense e vamos ampliar o rebanho catarinense por duas razões. Primeiro, falta carne de gado no mercado interno em Santa Catarina. E segundo, nós temos já uma estação de quarentena, um quarentenário, construído nas proximidades do porto de Imbituba, que nos permite exportar o gado catarinense para a Europa. Mas não temos gado, está faltando, não tem o que exportar. Então precisamos ampliar esse rebanho. E através desta política pública da agricultura de baixo carbono, nós acreditamos que vamos alavancar ainda mais a criação de gado de corte ou também do gado leiteiro. Secretário, o Código Florestal Brasileiro deve ser aprovado, provavelmente, no mês de abril. Qual é o pensamento catarinense a respeito desse tão polêmico tema? Bom, nós temos aqui duas ações diferenciadas. Santa Catarina votou e aprovou, ainda no mandato passado, o Código Florestal Catarinense. Agora, ele está sob júdice, mas mesmo assim ele é reconhecido por lei, porque existe uma lei maior, uma lei federal que deve ser obedecida. Agora nós temos esse embate na Câmara dos Deputados e aí é um duelo desnecessário. De um lado, os que defendem o setor produtivo, a agricultura e o meio ambiente. Do outro lado, os que não entendem de agricultura, pressupõem que são defensor do meio ambiente, mas não conhecem os impactos da referida legislação. O que nós defendemos não é a destruição do meio ambiente, não é o aterramento dos alagados e muito menos acabar com os mananciais. O que Santa Catarina defende é a consolidação da agricultura familiar que está aqui há centenas de anos, que permite sermos um estado padrão para o país. Então os gargalos que estão lá na Câmara dos Deputados para serem votados, e obviamente como veio do Senado, não é o ideal para o nosso estado. É melhor do que estava, mas não é o ideal para Santa Catarina. O que nós discutimos com prioridade número 1 é de que o governo dê autonomia para os estados discutirem a questão ambiental. Cada estado tem que ter a sua legislação própria. Cada estado tem que discutir a sua lei ambiental. Santa Catarina não é igual ao Amazonas, é diferente do Mato Grosso, muito menos parecido com o Nordeste brasileiro. Aqui é uma realidade completamente diferente. O Ministério Público daqui é muito atuante. O IBAMA, a Fátima, os órgãos ambientais estão presentes. Quando não se dá esta autonomia para o Estado discutir a sua questão ambiental, está atestando que as pessoas aqui são incompetentes, incapazes, de má fé. Porque se nós tivéssemos a liberdade de discutir a questão ambiental do nosso estado, obviamente, nós teríamos alguns avanços de preservação
de também direito adquirido e de produção agropecuária. O que nós não podemos é inviabilizar a vida do pequeno produtor rural catarinense e brasileiro. Na sua avaliação, o que é prioritário na gestão da parte da agricultura? Acho que a prioridade nossa, principalmente, é manter o homem no campo. Essa é a nossa prioridade. As nossas ações públicas e as ações de política agrícola, elas vão direcionadas prioritariamente para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. As nossas ações, todas elas, 90%, são voltadas para a agricultura familiar. Quando você fala de um programa juros zero, quando você libera 100 milhões de reais durante o ano sem juros para um agricultor familiar, que ele possa investir de 15, 20, 30, até 50 mil reais na propriedade, tendo 8 anos para pagar com 2 anos de carência, qual é o mercado que oferece juro? Qual é o Estado que tem esta oportunidade? Por mais que se questione, mas o dinheiro vem de onde? Olha, o dinheiro é público. O dinheiro é do trabalhador brasileiro que paga os seus impostos. Que bom que Santa Catarina associa-se ao governo federal nos programas federais e paga o juro daquele pequeno juro que vem à disposição do produtor. Então nós temos ações e a prioridade número 1 é combater o êxodo rural e fazer com que o pequeno produtor tenha uma oportunidade melhor na sua propriedade rural. Secretário, obrigado pela sua participação no programa Estado de Excelência. Eu que agradeço. Um prazer imenso falar com todos os catarinenses, falar dos problemas, das dificuldades, mas também das conquistas da agricultura do nosso estado.